Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, dia 1º de abril, gente, dia da mentira, mas eu tô vindo aqui falar pra vocês tudo o que aconteceu de verdade aqui no ateliê, tá bom? Produção do mês de março concluída, inclusive concluí ela no dia 30. Ontem, dia 31, né, não finalizei mais nada. Então, vou passar pra vocês aqui tudo que eu fiz em todo o mês de março. As peças que sobraram, gente, ó, produzi muita coisa, então me sobrou bem menos do que foi vendido, tá? Eu vendi mais do que o que ficou na pronta entrega, então sou muito grata por isso, porque quando a gente produz e a gente vende, a gente fica mais feliz ainda, né? A gente quer sim produzir, a gente quer ter a nossa pronta entrega, mas quando a gente vê as nossas peças sendo vendidas e sendo vendidas muito rápido, a gente fica, né, bem satisfeita, a gente sente que tá no caminho certo. Cada ateliê, né, tem sua peça-chave, cada ateliê tem suas peças que são mais vendidas, tem aquelas cores que vendem mais rápido, então já deixando de dica, procure fazer, gente, coisas que vocês vendem bem, coisas que os seus clientes gostam, tá? Cada região tem um carro-chefe, cada região tem uma procura maior, e aqui na minha eu percebi esse mês, né, que os pares de tapete, gente, foram disparados, assim, as peças mais vendidas aqui no ateliê, tá? Então, quero focar agora no mês de abril em fazer mais pares de tapetes e, claro, fazer outras peças também para deixar disponível, né? A gente tem que ter um pouquinho de cada coisa e sempre focar naquilo que a gente mais vende. Então, né, já falei bastante, mas preciso me apresentar aqui, né, para aquelas amigas que estão chegando aqui nesse vídeo, porque assim, né, gente, todo vídeo que a gente solta, chega uma pessoa nova por aqui. Então, muito prazer, tá? Eu sou a Flávia, sou a responsável aqui por esse canal, tá? Sou eu que produzo tudo que aparece por aqui, sou eu que gravo, sou eu que mostro tudo, tá? Então, sou muito feliz por ter vocês. Gratidão de todo o coração por tudo que tem acontecido aqui no ateliê, por tudo que tem acontecido aqui no nosso canal também. E se você tá chegando aqui agora, te convido, né, a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, a estar ativando o sininho das notificações aí, para vocês não perderem, né, nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Somos um canal aqui bem completo, tá? Tem vídeo aula para quem gosta, tem os vídeos de feira, né, que sem sombra de dúvidas é um dos vídeos mais acessados aqui do nosso canal. Tem os nossos vlogs de comprinhas, vlogs de produções aí também. E agora, né, eu estou retomando depois de um bom tempo aí com as nossas produções do mês. Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui vai ser mostrado rapidinho, tá? Mas tem vlog de todas as peças, tá? Então, é só entrar aqui no nosso canal, fazer um Flaviaflix que vocês vão ver todos os detalhes de cada produção. Tanto essas que estão aqui na pronta entrega, quanto as que eu vou deixando foto, de acordo eu for falando aqui pra vocês, né? Foto das peças que já foram vendidas, tá certo? Então, vou tentar, gente, não me enrolar tanto, tá? Tem, assim, em quantidade de peças, gente, não foram tantas, tá? Mas a folhinha aqui, ó, ficou quase cheia. Gosto de colocar, tá? A data que eu finalizei a peça, a data que eu encerrei a peça, o peso que eu gasto, tá? Em cada produto, quando é barbante, tá? Quando é pano de prato eu não coloco peso, quando é fio de malha aqui eu não coloquei peso, amigurumi também não. Então, o que eu fiz com barbante, tá? Aqui os pesos, tá? E os valores de venda. Claro que quando a gente vende, às vezes a gente dá um descontinho, alguma coisa, mas aqui é o valor inicial, tá? Que eu estou pedindo em cada peça dessa finalizada. Então, do dia 1º, gente, até o dia 30, consegui produzir aqui essa quantidade de peças, tá? E em valor, batemos o nosso recorde novamente, tá? Consegui chegar aqui, gente, em um valor produzido de mais de R$ 2.000. Graças a Deus, tá? Não foi uma meta, como eu falei no último vídeo, no nosso resumo do mês de fevereiro, eu não estou mais me colocando meta com relação a valor produzido, tá? Eu me coloco metas durante a semana. Por exemplo, essa semana eu quero fazer pelo menos 4 pares de tapetes. Se eu fizer 4 pares de tapete, eu consigo aí encaixar outras produções aqui no meio, tá? Tudo bem se eu não conseguir atingir essa meta, de acordo os dias vão passando, né, e as necessidades das produções, também eu vou mudando as minhas metas ao longo da semana. Eu entro na minha segunda-feira focada em fazer essa quantidade. Mas sim, preciso fazer pano de prato por aqui também. Então, eu mudo muito, tá, as minhas metas ao longo dos dias aí, tá? Então, tirei da minha cabeça valor produzido, tá? E isso tem me feito me superar a cada dia. Esse mês foi um mês de superação, tá? Posso dizer, gente, que eu me esforcei muito, até além do que eu devia, tá? Inclusive, tô meio bloqueada nesse início de mês.
Essas 2 semanas aí eu tenho trabalhado bloqueada porque eu produzi demais no início do mês. Mas eu aproveitei, né, que eu tava no pique para trabalhar também. Então, bora lá que eu vou falar para vocês, né, como foi a nossa produção. E se passar algum anúncio aqui ao longo desse vídeo, se vocês puderem estar assistindo, tá? Vai ser através desse anúncio que a gente vai receber o nosso pagamento. Gosta de vídeo aí, gosta dos nossos vlogs de resumo de produção do mês? Deixa aqui nos comentários, tá? Nem que seja um coraçãozinho, um emoji pra mim saber que vocês passaram por aqui. E também me contem, né, como foi a produção do mês de abril aí pra vocês, do mês de março, olha doido. Me conta aí como que foi a produção do mês de março de vocês também, tá? Aqui tivemos produções maravilhosas, tivemos vendas também, tá? O nosso resumo de feira também foi assim, de superação, né? Foi incrível. Te convido, né, a voltar lá no nosso vídeo, né, do nosso resumo da feira de domingo, tá, gente? Vou deixar na descrição aqui para ficar mais fácil de vocês irem até esse vídeo, para vocês saberem como que foram as nossas vendas do mês de março, tá? Inclusive, eu só vendi fora da feira, gente, 3 panos de prato, tá? Então, praticamente tudo que entrou no nosso ateliê aí foi fruto das nossas feiras, tá? Então, quando esse vídeo terminar, vai lá no nosso resumo de feira para vocês ficarem aí por dentro de quanto que nós vendemos esse mês também, tá certo? Então, bora lá para as nossas produções aqui. Primeira produção, gente, eu finalizei no dia 1º, tá? E foi um jogo de banheiro nos tons de verde. Vou colocar a foto aqui nesse cantinho, ó, vou ficar mais de lado aqui. Vou colocar aqui nesse cantinho. Jogo de banheiro nos tons de verde, tá? Foi uma encomenda da feira. E eu vendi esse jogo, gente, no valor de R$120, tá? Esse eu coloquei no valor que eu dei o desconto para minha cliente. Então, essa foi a primeira produção, fiz ele todinho em um dia praticamente. Segunda produção, eu finalizei no dia 4 e tá aqui comigo ainda. Que foi, ó, esse jogo de passadeira nos tons de melancia, tá? Então, tá aqui, ó, a passadeira, gente, ela ficou bem grande, tá? A passadeira tá aqui dobradinha e os 2 tapetes, tá? Vou abrir um dos tapetes pra vocês verem, mas como eu já falei aí, gente, tem os logos de todas essas produções, tá? Esse é o tipo de peça que ela pode até demorar para ser vendida, mas é uma peça que chama super a atenção, tá? E é muito bom a gente ter essas peças chamariz aí para trazer o cliente para nossa banca. Ela pode não comprar essa peça, mas através dela, né, ela vai estar comprando outras peças também. Esse jogo de passadeira aqui, eu vendo ele no valor de R$160, tá? E tá aqui na nossa pronta entrega ainda. Depois disso, no dia 6, gente, eu finalizei uma produção de porta-papel higiênico, né? Esses porta-papel foram pedidos, né, em algumas feiras, desde que eu retomei em fevereiro, várias pessoas foram me pedindo. Então, eu resolvi estar fazendo, tá, 5 porta-papéis. Me sobrou aqui, ó, esse aqui nos tons de marrom, tá? É o modelo lá da Rai. Então, se vocês quiserem, vão lá no vlog. No vlog eu deixei na descrição o link da videoaula, tá? Fiz no marrom, fiz esse no azul, fiz esse aqui, ó, nos tons de amarelo, tá, com bege. E fiz esse daqui nos tons de vermelho com goiaba. E o quinto, gente, que já foi vendido, foi nos tons de verde. Vou colocar a foto dele aqui também, tá? Então, nessa produção de 5 porta-papéis, eu vendi apenas um, tá? Tem uns 4 aqui. E cada porta-papel desse eu vendo por R$40, tá? Total produzido aqui em porta-papéis foi de R$200. Balancei vocês. Quarta produção aqui foi o jogo de passadeira Janine Freitas, que eu terminei no dia 10 de março. E desse jogo de passadeira, na última feira, eu vendi o parzinho, tá? Dos tapetes menores. E ficou aqui, meninas, a passadeira, tá? Essa passadeira tá maravilhosa. Essa produção aqui eu gosto de fazer ela no fio 8, tá? Então, ela fica bem encorpado, bem pesado. E esse jogo, eu vendo ele a R$170, tá? Eu vendi ali, como eu tirei os parzinhos, eu vendi o parzinho por 80, tá? E essa passadeira aqui eu tô pedindo R$100 nela. Se eu conseguir e eu ver que ela não vai sair sozinha, eu tenho o azul ainda, tenho essa areia aqui ainda. Eu só não tenho o cru, mas eu já fiz pedido, então vai chegar o cru. E aí, qualquer coisa, eu vou estar fazendo o parzinho aqui pra completar de novo esse jogo de passadeira, tá? Então, jogo de passadeira eu vendo a R$170. E fiz, gente, na feira, esse kitzinho aqui, ó, em fio de malha. Pensa num kitzinho que tem chamado a atenção das clientes, tá? Uma cliente minha, que ela sempre compra fio de malha, ela pediu pra mim estar fazendo pra ela um cestinho assim redondo, tá? Ela não foi na feira mais, eu não vi ela mais lá, provavelmente alguma coisa aconteceu, mas eu sei que ela vai voltar, tá? A qualquer momento ela volta pra pegar.
Claro que se aparecer algum cliente que queira, gente, eu não vou deixar de vender, tá? E aí, como eu abri o fio de malha e eu fiz esse cestinho redondo, eu resolvi tá fazendo esse daqui com a porta, com a tampinha. E o pessoal passa e olha, fica bem assim, sabe? Chama bastante atenção o kitzinho assim das duas peças, tá? Esse kit aqui eu tô pedindo R$ 85 nele, tá? R$ 50 o cestinho maior. E esse daqui com a tampa, gente, tá 35, tá? É maravilhoso pra colocar no banheiro não. É maravilhoso pra colocar no guarda-roupa, tá? Pra organizar as peças. Quem tem cômoda também fica bem bonito pra tá organizando. Depois disso, gente, veio aquelas produções dos tapetes, né, que eu gravei a videoaula pra vocês, né, foi os tapetes Duda. Eu fiz, gente, 4 pares de tapetes, tá, em uma semana. Foi assim, foi a semana que me cansou mais, tá, que eu fiz aí 8 tapetes. Todos esses foram vendidos, tá, em um final de semana eu vendi os 4 pares. O primeiro que eu finalizei foi esse nos tons de azul. Tom de azul ele vendeu no domingo, né, parzinho R$ 75. Depois dele eu terminei o verde, que foi o primeiro vendido dessa produção dos 4 pares, tá? Os tons de verde jade com verde água. Maravilhoso também. R$ 75 esse parzinho. Depois disso, vendi o parzinho no tapetes laranja, tá? Esse foi o último que eu vendi dessa produção. Ficou perfeito também, tá? E vai sair novamente. Vou repetir essa combinação de novo, tá? E fiz o parzinho nos tons de rosa, que também ficou perfeito. Esse eu vendi junto com o azul, né? A cliente levou um par azul e um par rosa. Cada parzinho desses R$ 75, tá? Então foram 4 pares que eu finalizei ali todos no mesmo dia, tá? Eu fui fazendo, e aí eu tirei o dia pra tá finalizando eles tudo junto. Depois, gente, no dia 17, eu fiz 5 panos de prato de boneca, né? Que é o pano com a bonequinha e a sainha de crochê. Essa, gente, foi sucesso. Vendi todos eles, tá? Fiz ele no rosa, fiz ele no vermelho, fiz no amarelo, fiz no verde e no roxo, tá? Vou colocar a foto dos 5 aqui, tá aparecendo pra vocês. Cada paninho desse, gente, eu vendi a R$ 35 e foi disparado, assim, sucesso. Em 2 feiras eu vendi os 5 panos, tá? E eu preciso tá fazendo mais, porque quem comprou demonstrou interesse, tá? Em tá voltando pra comprar mais pra dar de presente. E era uma peça que eu achava que eu não venderia tão rápido, achava que seria uma peça que seria um investimento, assim, que ia demorar pra ter retorno. E parece que eu me enganei, né? Pelo menos essa primeira produção vendeu rapidinho. 5 panos aí, um total de R$ 175. Depois disso, no dia 18, eu fiz, né, finalizei no dia 17, né, os 5 panos de boneca. E no dia 18, gente, eu fiz aqui, ó, 5 paninhos simples de R$ 12, tá? Então, tá aqui, ó, no vermelho, tem o vlog, tá, dos paninhos todos juntos aí. Tanto os de boneca quanto esses estão juntos aí no mesmo vídeo, tá? Fiz esse aqui, ó, nos tons de azul, tá? Essa arara é perfeita. Fiz esse daqui, ó, nos tons de amarelo, tá? Usei aqui pelo pimentão, tá? Esse pano também, ele é bem bonito. Paninho, gente, tom de rosa, não pode faltar no ateliê, tá? Peguei aqui o potezinho de mel, essas florzinhas aqui que tem um tom puxado pro rosa. Todos esses paninhos fiz no mesmo barradinho, tá? E tá aqui. Às vezes demora pra sair, mas quando sai, a gente vende tudo de uma vez. Então, eu gosto de sempre ter uma boa quantidade de panos, tá? Fiz esse aqui no laranja. E fiz esse daqui no rosa chiclete, tá? Ele parece bastante com massala, um beterraba, tá? Ele não é aquele tom de rosa mesmo. Então, 6 paninhos aqui, gente, todos disponíveis ainda, tá? Esses panos aqui que eu trabalho é os panos da Itatex, tá? Eu tô tentando finalizar com eles, porque já tivemos comprinhas aí de outros panos, tá? Então, 6 paninhos a R$ 12 cada um. Total aqui, gente, de produção, R$ 72, tá? Inclusive, eu tinha medo de aumentar o valor dos meus panos e depois que eu aumentei, ninguém reclamou, gente. Então, é sobre isso. Às vezes, a gente precisa fazer um reajuste, fica com medo da aceitação do cliente, né? Mas a gente precisa tentar, né? E eu tentei e tá dando certo. Depois disso, dia 19, eu terminei um parzinho de tapetes no tom de cru com camurça. Vou colocar a foto porque já foi vendido. Tapete Duda aí, valor do parzinho de R$ 75. Aí, dia 20, eu terminei esse parzinho aqui, ó, nos tons de marrom. São os únicos pares disponíveis aqui na minha pronta entrega, tá? Então, tá aqui, ó, tons de marrom, tá? Maravilhosa essa combinação, chama super a atenção, tá? Pra quem gosta
de trabalhar aí, né, de utilizar tons mais escuros aqui. Então, tá aqui o parzinho, o primeiro tá aqui, o segundo tá aqui também, tá? Tem o vlogzinho dessas produções aqui, todas juntas pra vocês, tá? Parzinho 75, dia 21 eu terminei o parzinho nos tons de rosa, que foi o parzinho da videoaula, tá? Eu fiz esse par gravando a videoaula pra vocês. Esse daqui, gente, ele tá maravilhoso. Eu gosto bastante de colocar amarelo, tá? Nessas produções de rosa. Então, ó, ficou desse jeito aqui esse par. Perfeito também, tá chamando bastante atenção. E eu sei que a dona dele logo vai aparecer, tá? Eu creio que ele não vai demorar tanto a tá sendo vendido. Esses, assim, são aquelas cores que elas vendem quando tem bastante produção junta, sabe? Então, eu acho que a hora que eu fazer mais uma produção aqui, ele vai ser vendido bem rápido também. Parzinhos aí, R$75 cada. Finalizei isso daí, fiz um jogo de banheiro, gente, nos tons de laranja, tá? Que foi da mesma combinação do parzinho de tapete, foi uma encomenda da feira, então eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Esse jogo de banheiro aí foi vendido por R$130. E na nossa última semana do mês de março aí, tava aí procrastinando, ia fazer parzinho de tapete, não consegui. Então decidi aí fazer o quê? Jogos de banheiro, gente. A pessoa não quer fazer parzinho, inventou de fazer jogos de banheiro. Porém, fiz um jogo de banheiro morena, também tem a nossa videoaula, e é um jogo muito gostoso de fazer, rápido de fazer e mega lucrativo. Então uni o útil ao agradável, não deixei de produzir e garanti aí 3 jogos de banheiro, né? E pela primeira vez eu fiquei com 5 jogos na minha barraca. E qual foi o resultado? Desses 5 nós vendemos uma dessas produções. E o que foi vendido, gente, foi o primeiro que eu finalizei, foi nos tons de vermelho com preto. Gente, essas 3 combinações eu nunca fiz aqui, nunca fiz. Vermelho com preto foi a primeira vez, foi fazer e vender. Então, vou deixar a foto aqui do vermelho com preto para vocês verem. Vendi ele a R$130, tá? Lembrando que eu botei esse valor por ser fio 8, tá? Fio 8 ficou bem mais pesado, tá? E eu consegui alcançar a mesma medida que eu faço nos fios 6 com menos carreiras, tá? Então, primeiro eu finalizei no dia 26, jogo de banheiro vermelho com preto. No dia 27 eu fiz no vermelho, no preto com amarelo, que foi esse daqui. Eu era doida pra fazer, tá? Uma produção aqui nos tons de preto com amarelo, tá? Pra lembrar aí a abelhinha. Já tive sugestão dessas cores e nunca tinha feito. Então, fiz aqui, ó, tampinha do vaso, tá? Maravilhosa. Aqui é o tapete, gente, tapete da pia, perfeito também. É um modelo que é assim, você faz muito rápido, você não consegue parar de fazer, você quer ver ele pronto, tá? Encaixe do vaso, ó. Ele é bem lucrativo porque ele é econômico, tá? Então, ele é super lucrativo e a gente consegue, tá? Fazendo um jogo desse num dia tranquilamente, tá? Então, joguinho amarelo, R$130. E aqui no dia 28 eu fiz no marrom cobre com preto. Quando eu comprei esse marrom cobre, gente, foi pra testar, né? Eu queria conhecer essa cor. E quando ele chegou, eu travei total. Eu não sabia com o que trabalhar, né, com esse marrom cobre. E ele tá aqui comigo já tem alguns meses. E aí, quando eu resolvi fazer essa mini coleção com preto, eu olhei pra ele e falei assim, vai dar certo. Acho que vai ficar bonito. E ficou, viu? Dos 3, gente, foi o que eu mais gostei. Tampinha do vaso. Encaixe do vaso, tá? Tá aqui, ó, encaixe do vaso, bem bonito. Eu gosto demais dessa peça, adoro fazer. Tem gente que não gosta de fazer, mas eu gosto até mais de fazer do que o tapete, tá? Então, não tem problema nenhum no encaixe do vaso. E aqui, ó, o tapete da pia. Gente, isso aqui tá perfeito demais, dá conta. R$130 também. E aí, eu mudei aqui a ordem, mas eu fiz, gente, um kit de fio de malha antes dessas produções. Eu tinha esquecido de colocar aqui e eu me lembrei quando eu fui pegar aqui as produções para mostrar para vocês. Mas eu fiz na feira, se não me engano, foi no dia 23, tá? Na feira, eu fiz um kitzinho, tá? De fio de malha, ó. Eles dão aquela amassadinha, então é só pegar e a gente consegue ajustar novamente. Igualzinho esse off-white aqui, ó. Fiz igualzinho ele, tá? Só que eu fiz ele no bege, tá? Foi pra uma cliente, ela me pediu pra tá fazendo. Ela foi lá, pegou o cestinho maior e tá aqui o menorzinho pra ela ir buscar. Ela me disse que talvez ela não ia conseguir ter ido no domingo, como ela não foi, tá? Porque ela ia viajar. Mas eu creio que a semana que vem ela vai buscar, né? Esse daqui, que tá no valor de R$35. Eu vou colocar a foto das duas peças juntas pra vocês verem, tá? Então, a pecinha maior, o cestinho maior, que é do tamanho desse daqui, ó,
Ele já foi vendido, tá? Já foi entregue e ficou aqui esse daqui para ser entregue também para minha cliente, tá? Então, essa produção foi feita na feira, R$ 85. E tem um paninho também, ó, que eu fiz para essa mesma cliente e ela vai pegar junto com esse potinho, ó. Esse daqui eu não fiz logo pra vocês e não tinha mostrado ainda, tá? Mas eu fiz esse guardanapinho aqui, ó, no Fiwane pra ela, tá? Ela gosta de usar como bandeja, como paninho de bandeja. Esse aqui é uma base de um tapete, tá? Eu peguei o tapete e transformei nesse paninho aqui. Fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete, do mesmo jeitinho que eu fazia esse tapete, eu fiz aqui no Fiwane, ó. Ficou bem bonitinho, bem delicadinho. É uma peça rápida de fazer e quando eu tiver bastante pronta entrega, eu quero estar fazendo alguns paninhos desse, porque tem gente que procura, tá? Peças na linha mais fininha. Esse paninho aqui, eu tô vendendo ele a R$30, tá, gente? E finalizamos aqui a nossa produção do mês de março, tá? Produção aqui maravilhosa e eu já vou passar pra vocês em quilos, tá? Quanto que eu crochetei. Em barbante, meninas, eu crochetei 13 quilos, 596 gramas. Vou arredondar aqui para 13 quilos e 800 gramas, tá? Porque eu não coloquei aqui os porta-copos de mimo. Cada peça dessa, né, eu fiz os porta-copos de mimo, então eu gastei, eu acho que mais de 200 gramas aqui, tá? Então, vamos falar que eu gastei 14 quilos de barbante, tá? Vou arredondar para 14 quilos, porque teve esses porta-copos aí, cada um varia em torno aí de 20 gramas, 18 gramas, e foram bastante aí que eu fiz, tá? Pra estar distribuindo aí pras minhas clientes. Então, aí, quase 14 quilos de barbante crochetado, né? E valor, gente, valor produzido aqui, R$ 2.242. Gente, eu me surpreendi quando eu fiz a soma total desse valor, tá? E dentro de 30 dias aí, R$ 2.242. Graças a Deus, produzi bastante, gente. Tô cansada? Tô, mas eu tô com a sensação de gratidão, tá? Por ter conseguido produzir tanto. E, indiferente do mês passado, eu produzi, né, R$ 1.815 no mês passado. Só que eu vendi pouco. Mês passado, nosso resumo tinha muito tapete aqui pra mostrar pra vocês. Dessa vez, eu vendi mais e sobrou menos, tá? Então, eu produzi 2.000, vendi 1.200 desses 2.200, tá? E aqui comigo, em peça, eu tenho R$ 1.042 disponíveis aqui de peças crochetadas, tá? Então, produzi bastante. Vendi, né, bastante coisa, vendi mais da metade aí, né, do valor produzido. Então, é sobre isso. Às vezes não é nem só sobre produzir, mas também sobre vender. Então, esse mês, gente, foi de superação em produção e em vendas também. Vendemos bastante, vendemos muito bem, mais de 1.700, né, esse mês. Então, vão lá no resumo de feira que vocês vão ver certinho, tá? Como que ficaram as nossas vendas. Vendi peças esse mês, vendi peças de fevereiro, né? E tô aqui correndo para produzir mais coisas também. E é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Não tem muito mais o que falar. Só incentivar vocês. Se vocês gostaram de alguma dessas produções, vão nos vlogs, tá? Para vocês pegarem as cores direitinho, tá? Que eu utilizei. E bora produzir, que abril tá só começando, né? Só começando aí, muita coisa boa para acontecer, muito tapete pra gente fazer. Mês de abril, né? Mês que vem já é Dia das Mães, então bora produzir aí pra estar bem preparado para aqueles clientes, né, que gostam de presentear suas mães, sogras aí, as mulheres da sua família, né? Vamos aí crochetar bastante para quando essas pessoas chegarem, a gente estar preparados, né, para estar atendendo eles com todo carinho, tá? Então é isso, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Excelente mês para todos nós, né? E até o nosso próximo vídeo.